E aí, pessoal? Vamos lá, olá a todos. Vamos ver aqui sobre a postagem que eu vou relacionar, fazer uma ligação com um dos projetos do Espaço Docente de Aprendiz, que é assim como o que significa ter base, né? O que significa ter base escolar. O que acontece? Quando você olha aqui a postagem aqui, ó, olha que postagem aqui interessante, é um meme, né? Vamos dizer assim, esse quadrinho aparece muito aí nas redes sociais, aqui, quando mostra aqui, né, o rapaz aqui conversando aqui, né, com a menina aqui, né? Aí tem vários diálogos, né? Os personagens são os mesmos, todo mundo conhece, creio que a maioria conhece. Aí aqui está relacionado aqui com a matemática, o que acontece? Vamos ver aqui, opa, ó, está relacionado aqui com a matemática, quando ele faz assim a pergunta, quanto é menos 2 ao quadrado? Tá lá. Aí ela responde aqui, ó, mais 4. Aí daqui a pouco no final ele coloca assim, bloqueada por não saber matemática básica, né? E o que acontece aqui? Tá lá. Então isso aqui é muito bom, que pode ser usado para profissionais de ensino de matemática, como também da física, e que inicia um assunto que é sobre exponenciação, potenciação, e tem muitas propriedades de potenciação, e quando isso aí se aprende inicialmente no ensino fundamental 2, né? Aí quando vai para o ensino médio, aí começa a vir os gráficos de função exponencial. Então, e também esse tipo aqui de assunto aqui, que é de potenciação, também é pré-requisito para aprender logaritmo, que é um assunto que é de ensino médio, tá lá. E o que acontece? Então vamos ver. Então isso aqui está relacionado à propriedade de potenciação que ele fala. Então o assunto, se eu for colocar ali o assunto, né? Tá lá. Então você tem aqui que você fala assim, ó, potenciação, tá aqui, ó, pronto. Então está relacionado com potenciação, tá lá. Então, né, vai ser aqui, ó, potenciação, tá lá. Beleza. Então aqui você tem aqui a potenciação. E o que acontece? Eu vou pegar, eu vou até aproveitar, não só usar o enunciado que está no quadrinho aqui no meme, tá aqui, eu vou fazer dois tipos que você relaciona expoente positivo, expoente par e expoente ímpar, tá bom? Então vamos ver, vamos aproveitar então a chance. Então, vai servir justamente para, vamos dizer, o professor lá de matemática, ele vai querer iniciar a potenciação, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Tá lá. Ele pode usar esse quadrinho aqui como uma introdução motivacional, tá lá, que é a metodologia de ensino, né? Uma das ferramentas da metodologia de ensino. Começar a introdução motivacional dessa forma e não fazer aquela introdução muito clássica, muito convencional, quando o profissional de ensino de matemática, ele começa assim, ele fala assim, potenciação, aí tem exponenciação, que exponenciação é um assunto mais ligado ao ensino médio, que vai relacionar com gráfico também, tá lá. Vou botar os dois aqui, ó, potenciação e exponenciação. Vou botar nesse espaço aqui porque é tão pequeno, né? Vai ser uma coisa breve, rápida aqui. Então vamos lá. O que acontece aqui? Por exemplo, quando o professor ele começa lá, o que é potenciação? Aí ele começa se falando. Ele coloca lá o valor, o ar aqui, aí pega esse ar aqui, ele eleva a x, pronto. Aí fala, turma, potenciação é assim, é quando você tem aqui o número, e aqui você tem que ele é elevado a x aqui. Aí ele começa a dar as denominações, por exemplo, ele começa aqui, ó, ele começa dessa forma assim, ó. Isso foi naquela época, lá na década de 70, 80, 90, que começa assim a introdução de uma forma muito assim convencional, igual como segue o livro. Em vez disso, em vez de seguir essa convenção aqui, lógico que ele vai ter que colocar isso daqui.
após fazer uma introdução motivacional primeiro. Primeiro começa com uma introdução motivacional, uma coisa mais assim, divertida, como a gente vê aqui no meme, porque aí pergunta, mas por que a menina aqui, ela errou? Ela disse que é mais 4 e está errado. O que acontece? Isso aqui também mostra, isso aqui é uma reflexão também que mostra que é tantas propriedades que tem, que você aprende não só na matemática, como na física, como na química e nas outras disciplinas. Digamos assim, aí muitos relatam assim, quando terminam lá o ensino médio, e aí esquece, não lembra como as propriedades todas. E então, esse tipo aqui de problema aqui, isso aí tá na estatística lá de erros muito grandes, né? O nível de erro que tem, né, das pessoas que erram esse tipo aqui de situação é enorme, né? Porque, digamos assim, enfim, tem que, para nunca esquecer isso aqui tem que ter muito tempo de treinamento. Vamos lá, tem que ter muito tempo de treinamento, tem que treinar tanto, tá, que você acaba não esquecendo, né? Não levando para memorização. É através de muitos exercícios, tá? Então, vamos lá então. Então ele fala aqui, ó. Aqui é a base, aí tá lá, não é assim que ensina, ó. Aí bota aqui o X, aí aqui, isso aqui é o expoente, tá lá. Não é assim que ele faz, ó. Não é assim que começa? Aí tá lá. Aí quando fala aqui que é a base, aí fala, ele tem que ser, né, maior que 0, tá lá. Ela é maior que 0 e a base tem que ser diferente de 1, para você trabalhar com potenciação aqui. Pronto, então é assim que faz, né? Então, e o X? O X ele pode ser qualquer número que pertence aos reais. Não é assim que faz? Aí fala. Aí eu ainda tenho que lembrar o outro pré-requisito de quando você estuda lá conjuntos numéricos, lá quando você estuda conjunto dos números reais. Aí conjunto dos números reais, ó, vamos lá. Aproveitar essa chance, então vamos aproveitar esse quadrinho meme aqui. Você vê que a partir desse quadrinho, olha quanta coisa você pode fazer. Muita coisa aqui, né? Como eu estou fazendo aqui. Então vamos lá. Aí o professor ele pode recordar, ó. Pessoal, vocês lembram o que é conjunto dos números reais? Principalmente para estudante que está lá no ensino médio, e ele viu isso lá no ensino fundamental, aí vai para o ensino médio e esquece. Tá lá, então vamos lembrar. Quando você fala assim, pertence ao conjunto dos números reais e que engloba conjuntos numéricos, são aqueles conjuntos dos números naturais, tá lá? O que é conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem números negativos. Aí entra no conjunto dos números inteiros, né? Assim que faz, ó, que é o quê? O que é o conjunto dos números inteiros? Tanto entra positivo quanto negativo, né? Inteiro, não pode ter decimal. Aí vai lá, mesma coisa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e também engloba menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Números positivos e negativos, desde que sejam inteiros, eles não têm decimal. O decimal, ele já entra aqui, ó. Tá lá, aliás, eu errei aqui. Não é o que não, na verdade o conjunto dos números inteiros é o Z, ó, tá vendo? Às vezes é uma coisinha que a gente esquece assim, né, de convenção, tá? Então o Z é que é de números inteiros, o racional é que é o que, pronto, tá vendo? Logo aqui corrigi, ó, pronto, corrigi. Números racionais, aí que entra, além dos números inteiros, entra também os números decimais, né? Por exemplo, você tem, vamos lá, 0, 1, 2, aí entra 2,5, aí entra 3,4, 7,8. Quando entra os números decimais, pronto, é o conjunto dos números racionais, tá? Pronto, aí depois, juntando isso daqui, tudo, juntando eles, ó, você tem o conjunto dos números reais, que engloba tudo isso. E o X, então, o resultado aqui, ele pode ser números naturais, inteiros, racionais, e também temos os números irracionais, ó. Temos também os irracionais. É quando você entra naquele assunto de raiz, quando você entra naquele assunto de radiciação, quando você vai estar lá, por exemplo, se eu falo assim, raiz quadrada de 25, tá aqui, ó. Raiz quadrada de 25 vai dar quanto? Vai dar 5. Porque 5 vezes 5 dá 25. Por exemplo, raiz quadrada de 81 é 9. 9 vezes 9 é 81. Mas eu pergunto, mas isso aqui faz parte dos números irracionais? Não, não faz.
Porque quando você, isso aqui se chama raiz quadrada perfeita. Por quê? Porque você consegue extrair raiz de um número, essa aqui, né, é uma raiz quadrada perfeita, porque o resultado aqui é 5 vezes 5, 25. Você vê que é inteiro aqui, ó. 9 vezes 9, 81. Tá lá. Um exemplo, né, que é do inteiro. Porque o irracional, na verdade, então vamos dizer que esses aqui, eles fazem parte do conjunto de números naturais, números inteiros, racionais e que juntas são os reais. Agora, o irracional, ele também vai entrar nos números reais. Então, aí usa aquela representação, ó, que é o i aqui, né? Pronto, tá aí, ó. O que acontece? Aí, quando você tem o irracional, os irracionais, tá lá, são aqueles que você tem assim, ó, conjunto. Por exemplo, raiz quadrada de 1 dá 1. Mas raiz quadrada de 2, por exemplo, vamos lá. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 2? Não tem, porque ó, 2 vezes 1, 2. Quando se trata de raiz quadrada, por exemplo, de 2, aí você tá lá. Aí você vai fazer assim, vai dar 1,4, aí começa a ter um aqui, aí começa a ter, ó, vários aqui, ó, números aqui. É aquele quando você tem assim, por exemplo, ó, 2, 5, 6, aí vai aqui, 8, aí vai o 2 de novo. Quando tem aqueles excedentes aqui, ó, que fica infinito aqui na parte decimal, você vê, você não dá um número exato. É a mesma coisa, por exemplo, raiz quadrada de 3. Quando você fala raiz quadrada de 3, é 1,7 que coloca. Mas, na verdade, tem um 3, aí começa a ter outros números aqui, ó, em excesso aqui, né? Então, nunca vai ter, é infinito. Então, ele não vai ser exato. Então, quando se trata de raiz quadrada imperfeita, então vamos dizer que ele está nos números irracionais e faz parte dos números reais. É o que entra aqui no x. Então, o x ele pode ser tudo, né? Só que a base não. A base tem que obedecer essa condição. A maior que 0 e A diferente de 1. Pronto, beleza. Então, isso aqui pode-se começar a fazer isso depois que você fizer a introdução aqui motivacional. Agora, vamos fazer aqui a introdução motivacional, que é o seguinte. Vamos, então, pegar ali que é o seguinte. Ali, lá no quadrinho, você tem assim, ó, menos 2 ao quadrado, assim, tá lá. Você tem assim, né? As pessoas confundem quando vão aprender lá a propriedade de potenciação, que é o seguinte, quando entra número negativo, que é o problema. Mas quando se trata de número positivo, assim, ó, 2 ao quadrado, ó, por exemplo, não tem um sinal de menos aqui, é mais. Normal, você vai fazer assim, vai dar 4 positivo, sempre, tá? Tá ali, 4. Mas isso sempre que eu falo é quando você tem aqui, ó, nesse sentido aqui, nesse caso aqui, com expoente par, tá bom? Então vamos lá. Tá, mas beleza. Mas se você tiver, por exemplo, com expoente ímpar, por exemplo, 2 elevado a 3, tá lá. Então, ó, 2 elevado a 3 é positivo? Tá bom. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá lá. Pronto, tá ali. Beleza, ó. 2 vezes 2, 4, ó. Assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Tá aqui, ó. Aí vai dar 8. Tá lá. Pronto. 2 ao quadrado, 2 vezes 2. Então tá aqui, ó. Tá lá. Pronto. Agora, o problema é quando é negativo. Vamos pegar, mas pensando aqui, mas vai dar positivo? Sim, desde que seja assim, ó. Quando está entre parênteses, tá lá. É tanto que tem aqui o comentário que fala, ó. Ela teria acertado se a potência estivesse entre parênteses. Aí tá assim, aqui, ó, que fala: menos 2 ao quadrado sem parênteses é diferente de menos 2 ao quadrado com parênteses. O que quer dizer? Quando você tem parênteses aqui, ó, tá lá, tá negativo. Tá, mas beleza. E se tivesse assim, com parênteses e positivo? Tem problema nenhum. Esse aqui vai ficar como esse daqui, ó, tá? Quando é positivo, não é problema nenhum, tá? Lembrando, mas quando se trata de expoente par, tá? Vai dar 4. Agora, esse aqui, ele vai dar 4.
Tá aqui, ó. Entre parênteses, menos 2 ao quadrado dá 4. Tá aqui. Porque o que acontece? Porque quando você tem assim, menos 2 vezes menos 2, ó, vou fazer aqui nessa bagunça aqui, ó, tá? Depois eu vou ter que pegar um outro espaço aqui que eu vou usar aqui para fazer com expoente ímpar, tá? Então vamos lá. Menos 2 vezes menos 2, ó, com parênteses, aí entra o estudo dos sinais quando se trata de multiplicação e divisão, que você tem assim, ó, menos com menos mais com mais com menos menos e menos com mais mais. Tá multiplicando, vamos lá. Menos com menos dá mais. Pronto. Você só pode fazer isso quando tiver parênteses. Então, menos com menos dá mais. Então, pronto. 2 vezes 2, 4. Tá lá. Tá aqui. Então, qual é a propriedade da potenciação que fala aqui? Quando o número for negativo elevado a um expoente par, então pode ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18. Tudo que é expoente par e tiver negativo vai dar resultado positivo, né? Tá lá. Beleza. Agora, o problema, vamos ver agora com expoentes ímpares, tipo menos 2 elevado a 3, menos 2 elevado a 5. Tudo que é ímpar, vamos lá. Vamos pegar agora aqui. Vamos ver. Eu vou pegar 2 elevado ao cubo. Então, toda vez que for ímpar, 3, 5, 7, 9, 11, tem que ser ímpar. Vamos lá. Eu vou pegar 2 elevado ao cubo. Eu vou pegar 2 elevado ao cubo. Tá lá. Agora eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar menos 2 elevado ao cubo. E aqui é positivo. Então, vou botar aqui, ó. Menos 2 elevado ao cubo. Pronto. Tá lá. Pronto. Qual é a conclusão que se chega? É que onde não houver parênteses, tem um sinal negativo aqui. Tanto faz sendo expoente ímpar ou par. Então tá aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó, novamente, colocar o menos 2 ao quadrado. Então, esse aqui, eles merecem um destaque especial, ó. Para lembrar que quando não houver parênteses, tá lá, e sendo negativo, vai dar sempre resultado negativo. Tá lá. Porque a gente está tratando aqui de números negativos, tá? Que quando você estuda intervalos de tempo lá, quando você tem aqui a reta, olha só como é que eu estou fazendo, né? Ó. Tá. Aí quando você estuda lá a reta, é o seguinte, ó. Você tem aqui a reta, ó, é 0. Tá ali, ó. Vocês têm ali, ó, 0. Não tem os números positivos? Aqui tem os números positivos e aqui tem os números negativos, ó. É isso que ele está querendo dizer. Ele não coloca parênteses porque isso aqui estão representando os números negativos aqui, ó. Tá? São os números negativos, digamos aqui. Aí, ó, vamos lá. Sendo o expoente par ou ímpar e tendo sinal de negativo sem parênteses, vai dar sempre negativo. Menos 2 ao quadrado, menos 4. E menos 2 ao cubo, menos 8. Agora aqui, ó, é o seguinte. Lembrando, esse aqui, entre esse aqui, o ímpar não tem diferença alguma, né? Embora tenham propriedades diferentes, mas o resultado é o mesmo por coincidência, tá? Por quê? Quando tiver parênteses aqui, aí você vai fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Reparou que quando não tem parênteses, você não precisa fazer isso aqui como eu estou fazendo. Você só faz, você só desmembra assim, ó. Você só vai desmembrar aqui quando tiver parênteses. Aqui eu não preciso fazer. Não tem parênteses aqui e é negativo, porque positivo não tem jeito. Vamos lá. 2 ao quadrado, 4. 2 ao cubo, 8. Pronto, positivo. Agora vamos pegar o ímpar com parênteses. Aí sim você faz isso, ó. Para quê? Para você fazer isso, ó. Menos com menos mais com menos vai dar menos. Aí vai dar 8. Só que quando é com parênteses, e se for um número negativo elevado a um expoente ímpar, vai dar negativo. E menos 2 ao quadrado.
Ou poderia botar menos 2 à quarta, se eu quiser, que vai dar 16, tá? Mas vamos fazer aqui, ó. Está com parênteses, está negativo, e se for expoente par, o resultado vai dar positivo. Então, 2 ao quadrado, 4. Pronto. E aqui? Ah, é positivo? Tá bom. Então vai dar 8. Isso aqui eu não vou me preocupar. Agora, vou fazer esse com esse aqui. Vamos lá. Espera aí. É positivo? É ímpar? Tá, 8. Você vê, com positivo não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum quando é com positivo. Agora, o problema, então, conclui-se que é o negativo. É esse que tem que ter cuidado quando vai se tratar de potenciação, de propriedade da potenciação. Aqui você vê, né? Menos 2 ao quadrado, né? Tá lá. E a gente pode também fazer uma interpretação aqui nesse quadrinho, que é o seguinte. Você imagina estar conversando com a pessoa e a pessoa pergunta. Se uma pessoa perguntar para você assim, quanto é que é menos 2 ao quadrado? Né? Se estiver conversando via voz, né? Vamos lá, por vídeo, sei lá, né? O que acontece? Perguntar e não escrever, a pessoa vai falar, quanto é que é menos 2 ao quadrado? Se fosse perguntar para mim, eu jogaria uma outra pergunta. Bem cá, mas você quer o quê? Menos 2 ao quadrado com parênteses ou sem parênteses? Porque se for com parênteses, vai dar 4, tá lá. Então isso aqui vamos dizer que foi o erro da menina aqui, que ela não colocou, ela não perguntou isso de volta. Mas ela não perguntou por falta de base, né? Porque esqueceu, ou não sei se esqueceu, ou nunca assistiu aula sobre isso, tem várias hipóteses, né? Mas eu vou sempre apontar mesmo por falta de base mesmo, entendeu? Por quê? Aí vai dizer mais 4, porque por associação lá, assistindo aula ali, a maioria das pessoas sabe que vai lá, 4 elevado ao quadrado, né? Aí 4 vezes 4, 16, né? Menos 4 ao quadrado, ela vai dizer 16 também, a pessoa vai dizer 16, tá bom? Então tá aí, ó, pronto. Então, pessoal, tá aqui, ó, tá aqui. Se fosse começar uma aula assim de potenciação, né? Pronto, começa fazendo, a sugestão pode usar esse meme aqui para fazer introduzir potenciação. Aí após isso, né, essa discussão aqui, aí que entra nessa parte de convencional aqui, ó, e lembrar desse pré-requisito aqui dos números reais aqui, ó, tá bom? Então é isso que acontece, tá? Então tá aí. Então tá aí dado aí, né, a introdução aí de como né, o que significa ter base escolar, que é uma dos projetos aí do Espaço Docente Aprendiz, né, e que para mostrar que essas propriedades elas são importantes porque vai entrar no assunto que é de logaritmo, é um assunto muito complexo e que precisa ter todas essas noções básicas aqui de potenciação e exponenciação, ok? Então, pessoal, valeu, um abraço aí, né? Obrigado aí por assistirem aí, né? Um abraço a todos e até lá. Valeu aí, gente.